Então, vamos lá, dando continuidade à nossa aula, né? Pessoal, então nós vamos precisar do nosso livro, tá? A escola é nossa, tá certo? Das páginas 102 a 111. Então, vamos só fechar aqui, né? Nós falamos das regências, né? Comentamos que aqui ficaram, né, um grupo de políticos respondendo pelo Brasil, ordenando, né, administrando. O povo não estava satisfeito, né? E houveram várias revoltas, né? Tanto o povo, vamos dizer assim, tanto a elite, o povo rico estava insatisfeito, quanto o povo mais pobre também estava insatisfeito. Os mais ricos lutavam por maior participação política e os mais pobres, né, lutavam por melhores condições de vida. Bom, aí o Dom Pedro II, né, com o golpe da maioridade, né, ele entra e assume o governo do Brasil com o título de Dom Pedro II, né? E o Dom Pedro II também, ele tem uma instabilidade política, porque ora eles atendem, né, os brasileiros que estão no poder, ora ele atende os portugueses que estão no Brasil, também estão no poder. Então, é uma luta muito acirrada entre os brasileiros, né, os políticos brasileiros e os políticos portugueses que aqui estavam, tá certo? E uma classe fica insatisfeita com a outra, tá certo? Essa época do Dom Pedro II, a economia foi girada, né, girou em torno do café, tá certo? Porque a mineração entrou, né, ficou escassa, e a economia girou em torno do café, tá certo? Então, apesar de ser um período de grandes problemas, né, que ele enfrentou vários problemas com relação aos políticos no Brasil, foi uma época também que proporcionou, vamos dizer assim, a economia, né, deu um avanço muito grande, né, com o ciclo do café e proporcionou um grande desenvolvimento para o Brasil, principalmente para as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, tá certo? A cultura do café foi introduzida em 1730, né, no estado do Pará, mas não foi lá que, vamos dizer assim, que o boom do café aconteceu, tá? Logo, né, nos primeiros anos do século XIX, o café não teve muita importância, mas depois a gente vai ver, né, que ele vai crescer muito, né, a economia. Por quê? Porque outros países, né, os países da Europa estão aprendendo, vamos dizer assim, a tomar café, os Estados Unidos, então tem uma alta muito grande na procura do café. E o Brasil estava exportando, né, produzindo bastante e exportando bastante, tá? Essa época foi uma época tão importante no Brasil que vários fazendeiros que plantavam café, eles ficaram tão ricos na época que eles começaram a ser chamados de barões do café, tá? Nas fazendas tinha que trabalhar muita gente, né? Nessa época não tinha ainda a tecnologia do campo que a gente vê agora, os tratores, né? Os drones, não, era tudo mão de obra mesmo, humana, né? E principalmente escrava, tá certo? Claro que vieram para o Brasil, né, imigrantes, a gente vai ver depois com a Lei Eusébio de Queiroz, depois as outras leis contra a escravidão, né, vai aumentar o número de imigrantes, mas assim mesmo, o número de escravos, de negros escravizados trabalhando nessas fazendas era assim absurdo, tá? Bom, quando, em 1850, houve uma lei chamada Lei Eusébio de Queiroz, né, e ela proibia, né, que se continuassem a comprar escravos, tá, de origem africana, tá? Então, o que aconteceu? Foi necessário arrumar uma nova mão de obra. E onde eles foram buscar essa mão de obra? Nos imigrantes, tá? Porque no Brasil, além do café, produzia-se e exportavam outros produtos, como o algodão, né, o açúcar, ainda o açúcar, o cacau, o fumo, tá? Entre outros. Mas foi o café que gerou os maiores rendimentos para o Brasil e provocou transformações nas cidades brasileiras, tá? Houve um crescimento e modernização das cidades, né, que ficavam próximas às áreas produtoras do café,
tá? Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente. O Rio de Janeiro, na época, era a capital do Império, tá bem? Aqui ficou muito escuro, não dá pra gente ver. No livro de vocês, observem direitinho, tá certo? Os fazendeiros começaram a construir mansões, né? Aqui a Avenida Paulista, em São Paulo, mansões, né? E muitas vezes, porque antes eles moravam mesmo nas fazendas. Agora eles vão ter uma casa, né? Que não a fazenda, tá bem? Aqui a gente vai ver também as transformações, né? Vai falar aqui das primeiras ferrovias, as primeiras ferrovias, né? No Brasil, tá? Justamente porque tinha que escoar aquela produção do café, né? Tinha que ter um local onde eles pudessem fazer mais rapidamente o transporte do café para os portos com fins de exportação, tá joia? Aqui, né, a gente vê a instalação de indústrias. Por quê? Porque o café gerou tanto lucro, que eles tinham que investir o dinheiro, né? Então, eles investiram o quê? Em indústrias, tá? Principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, tá certo? Que tipos de indústrias? Né? De fiação, de tecelagem, de produtos alimentícios, tá? Aqui a gente vai ver também, né, que com a riqueza que o café favoreceu, houve a instalação de lampiões a gás nas ruas, né? Antes era lampiões a querosene, agora não, é a gás. E tinha uma profissão na época que era o acendedor de lampiões. Esse acendedor de lampiões, todas as tardes, ele passava acendendo os lampiões, né, das calçadas, e no outro dia de manhãzinha ele apagava, tá? Uma profissão que não existe atualmente, né? Porque nós temos os postes e tudo mais. Mas, mais uma vez, para a gente observar como acontecem as coisas na história, né? Profissões que existiam antigamente, que hoje não existem mais. Profissões que vão existir e que não existem ainda, né? Calcula-se que grande parte das profissões, né, que as crianças hoje em dia, que vocês, né, os mais novos estão entrando na escola, as profissões que vocês vão ter daqui, né, vão executar daqui a algum tempo, são profissões que ainda não existem, que vão surgir, né, com o avanço da tecnologia, tá certo? Então a gente tem que estar preparado. Aqui nós temos, né, um outro meio de transporte também na época, né, que surgiu na época, né, que são os bondes, né, onde os motorneiros, né, os motoristas que guiavam, né, totalmente diferente, ó. Esse aqui, por exemplo, é aberto, tá vendo? Bom, e nós temos também, né, uma figura ilustre nessa época, tá? O Visconde de Mauá, tá certo? Que foi uma pessoa muito importante, um empresário, né, um rico empresário, tá? O Irineu Evangelista de Souza, e ele investiu muito do dinheiro dele aqui no Brasil, né? Muito da fortuna dele no Brasil. Construiu a primeira ferrovia brasileira no Rio de Janeiro, fundou uma companhia de gás para iluminação na rua do Rio de Janeiro, que foi aquela que a gente viu lá do Lampião, né? A instalação de um cabo submarino para comunicação por telégrafo, naquela época não tinha telefone, então o telégrafo, né, o pai, o avô do telefone, vamos dizer assim. Fundou o banco, chamado Banco Mauá e Companhia, tá certo? Que tinha, né, aqui no Brasil, né, que tinha no Brasil, mas tinha também filiais no exterior, tá certo? Então, essa figura, né, o Barão de Mauá, foi importantíssima no Brasil. Infelizmente, várias empresas dele acabaram falindo, né, foram compradas por empresas estrangeiras porque ele não teve apoio do governo brasileiro. Olha que coisa mais triste. Bom, e a vida nas fazendas de café? A produção do café era enorme, né? Tinha centenas de moradores nessas fazendas, porque era muito trabalho, né? E tinha diferentes construções também. Na fazenda de café, além da casa grande, né, onde moravam inicialmente o fazendeiro e a família, né, havia outras construções. Havia a capela, a senzala, né, onde os escravos ficavam, a carpintaria, a oficina, né, a ferraria, outro tipo de oficina. Tinha um terreiro bastante grande, né, um quintal, vamos dizer assim, bastante grande. Era um pátio onde o café era colocado para secar, tá? Em algumas áreas das fazendas eram cultivadas lavouras, né? Porque a própria fazenda se supria, né? Ela produzia o alimento, ela produzia tudo que ela precisava, tá certo? Então, eles plantavam muitas vezes milho, mandioca, feijão, frutas, as hortaliças, tudo aqui mesmo. E criavam também animais, né? Os porcos, as cabras, galinhas, vacas, né?
com fins de alimentação e também de transporte, né? Aqui a gente tem uma fazenda, né? No Vale do Paraíba, no século XIX, tá certo? Olha só como era grande, né? Imagina naquela época, tudo funcionando, que lindo. Quer dizer, que lindo, eu digo mesmo a estética, né, do lugar, não a exploração, né? Bom, nas fazendas de café havia muito trabalho. Era preciso fazer o plantio, cuidar das lavouras, consertar cercas, estradas, fabricar diversos produtos como farinha, sabão, velas e tijolos. Para realizar todo esse trabalho, os fazendeiros tinham que utilizar o quê? Força de trabalho, né? De quem? Principalmente dos escravos, mas havia também, né, nessas fazendas os trabalhadores livres. Eram pessoas, né, que ganhavam muito pouco ou quase nada, tá? E os escravos não ganhavam nada mesmo, tá? Então a maior parte do trabalho era realizado pelos escravos. Aqueles escravos, né, que vêm trabalhando duro desde lá, né, a época da cana-de-açúcar, né, com a plantação da cana, com a colheita da cana, fazendo lá a cana, né, passando na moenda e tudo mais. Depois a gente tem, né, o deslocamento, né, dessas fazendas, né, da cana-de-açúcar para o interior, onde tinha fazendas também a pecuária, né, depois a mineração, né, busca do ouro, a busca incessante por metais preciosos, e quem fazia mesmo a força de trabalho assim pesada eram os escravos, tá? Como é que era a vida deles? Olha que absurdo, olha que coisa, gente. A jornada de trabalho começava antes de clarear o dia, por volta de 4 ou 5 horas da manhã. Vocês imaginam que nesse horário eles já estavam trabalhando. Às 10 horas da manhã, o sino da fazenda anunciava o almoço, constituído basicamente de feijão, angu e farinha de mandioca. Às vezes, um pedaço de abóbora e inhame, e mais raramente carne seca e toucinho enriquecia a refeição. Hoje a gente vê, né, fala assim, nossa, abóbora, mãe, credo, não gosta de inhame, tem gente que nem conhece, né? Gente, isso era luxo naquela época, tá? O comumente era feijão, angu e farinha de mandioca. Vocês imaginem, né, depois de um trabalho duro, né, ter esse tipo de alimentação. E depois, com a barriga, né, super satisfeita, cheia, ter que ir para o trabalho pesado de novo. A vida não era fácil, né, gente? Às 13 horas, ou seja, 1 hora da tarde, um novo intervalo para o café, que era adoçado com rapadura, tá? Não com açúcar. Depois de um dia estafante na lavoura, muitas vezes os escravos ainda trabalhavam à noite. O que eles faziam? Debulhavam o trigo, torravam e pilavam o café e cortavam a lenha. Então, gente, era uma vida muito difícil, tá? Bom, com tudo isso, né, com toda essa escravidão, havia no Brasil alguns grupos políticos que eram contra a escravidão. Pessoas mais cultas, né? E aí eles começaram, né, a lutar contra a escravidão. E a gente pode perceber também que os grupos que ficavam junto do Dom Pedro II, né, os cafeicultores, os militares, os jornalistas, os comerciantes, né, tinham interesses particulares. Eles queriam, sim, poder controlar a economia brasileira, né? E o Dom Pedro II, apesar de deixar, ele tinha ainda um poder muito controlador, né? E aí isso começou a pesar contra ele, tá? O ponto-chave ali, né, é que vai ter um problema grande, né, com relação... Primeiro que o Brasil, as pessoas, a elite brasileira começa a ver que outros países começam a se tornar independentes. Isso já faz com que eles tenham essa predisposição, essa vontade, né? Depois, o poder do imperador, né, muito controlador, muito autoritário, fazia com que as pessoas se sentissem mal. Tanto aqueles que eram, né, que estavam com ele no poder, quanto aqueles que eram contra. Mesmo quem estava no poder junto com ele, achava que ele era controlador demais. E eles queriam, né, achavam que isso atrapalhava o desenvolvimento do Brasil. Eles queriam ter uma maior participação nas ações do governo,
né, em relação também à política do café. E nisso acontece, né, o que a gente chama de movimento republicano. Começa aqueles ideais de república, de não querer mais um Brasil onde tenha um rei, onde tenha um imperador que faça o que ele quer, né? Ele quer o quê? Uma república, quer poder escolher quem é que vai governar, né? Bom, pessoal, o que acontece mesmo que vai... A gente vê aqui, né, uma charge, né? Onde, vamos dizer assim, as ideias republicanas, né, vamos dizer assim, ridicularizam o Dom Pedro, né? Aqui é como se ele estivesse caindo do trono, ou seja, como se o império tivesse mesmo, vamos dizer assim, acabando, né? Porque se ele cai, se ele sai do trono, acaba o império e aí surge o quê? A república. Né? Então, nessa época já tinha o jornal, né, no Brasil, essas ideias, e aí elas saíam com frequência para poder mostrar, né, a realidade mesmo, né? Gente, e aí, assim, o que fez, né, com que o governo mesmo, o Dom Pedro, perdesse mesmo vamos dizer assim, o poder, e ficasse desacreditado, foi a abolição da escravatura. Em 1888, a princesa Isabel, ela vai assinar a Lei Áurea, tá? E a Lei Áurea, ela proíbe a partir daquele momento, né, a escravidão. Assim, foi uma lei que a partir dali não era proibida, era uma lei para ser cumprida. Porém, gente, muitos escravos não tinham para onde ir. E apesar deles poderem sair das fazendas, né, muitos continuavam lá porque não tinham para onde ir, né? Então, assim, é uma situação muito triste, porque eles estavam livres, mas ao mesmo tempo eles não podiam ser livres, porque eles não tinham onde morar, não tinham o que comer, não tinham onde trabalhar, né? Então, assim, mas foi o que fez com que o Dom Pedro perdesse o apoio, né, dos políticos, né, dos fazendeiros. Por quê? Quem quer trabalhar para eles agora? Né? Como que ia fazer? Aquelas grandes fazendas, aqueles recursos enormes que eles tinham, quem que ia fazer o trabalho? Né? E aí começa toda uma política, né, de imigração, né, chamando os italianos, os alemães, né, para o Brasil para poder trabalhar com a ideia de que enriquecer. Isso é só como se diz, isso é o que eles pregavam lá fora. Mas quando eles chegavam aqui, a realidade era totalmente diferente, tá? Aqui a gente tem várias pessoas ilustres, né, dessa época que eram contra a escravidão, tá certo? A Lei Áurea foi realmente a que aboliu a escravidão no Brasil, mas tiveram outras, né? Teve a Lei do Ventre Livre, né? Que a partir daquela data, as escravas que engravidassem as crianças não eram mais escravas. A Lei dos Sexagenários, onde eles se tornavam livres aos 60 anos. Porém, o que acontece? Aos 65, na verdade. O que acontecia? Eles morriam antes de 60, porque trabalhavam demais, né? E a Lei Áurea, realmente, em 1888, tá? Bom, pessoal, o que aconteceu? O Marechal Deodoro da Fonseca, né, ele vai proclamar a República, tá certo? No 15 de novembro de 1889, tá? Então, 15 de novembro de 1889. Por isso, né, do feriado, né? Então, a gente vai ver. Por quê? Porque a gente relembra esse momento, um momento importantíssimo, onde o Brasil deixa de ter um rei, um imperador, que manda em tudo do jeito que ele quer, e pode começar a ver, né, a questão da república, onde pode escolher. Claro que vai ter muito problema ainda, a gente vai ter a república no voto de cabresto, alguns não podiam votar, né, e aí a gente vai vendo que o desenvolvimento, as coisas vão se tornando melhores a partir do momento que vai acontecendo, né? Mas já se tornou muito melhor. Por quê? Porque o império, né, o imperador tinha um poder vitalício, né? Era até a morte. Ele podia ficar no poder, né? Era hereditário. Se ele morresse, ficava o filho. Se ele renunciasse, ficava o filho,
né? E aí não, na república pelo menos tem a chance de se trocar caso a pessoa, né, o representante não nos represente como deveria ser, tá certo? Bom, com a proclamação da República no 15 de novembro de 1889, né, pelo Marechal Deodoro da Fonseca, no Rio de Janeiro, o que vai acontecer? Eles vão, vamos dizer assim, mandar de volta, né, a família, vamos dizer assim, a família do Dom Pedro II, né? Então, eles vão ter que voltar para Portugal, tá? Eles são exilados, né? Eles são expulsos do Brasil, tá certo? E assim acontece. E aí a gente segue, na próxima aula a gente continua as nossas informações, né? Aqui vocês vão ver tudo que está falando aqui, perguntando, está no texto e está na explicação. Fiquem bastante atentos, tá bem? Qualquer coisa, qualquer dúvida, manda para tia Lúcia, tá certo? Um super beijo para vocês, fiquem com Deus e até segunda-feira, ó, final de semana agora temos eleição. Segunda a gente já sabe quem será o nosso próximo prefeito que vai iniciar no ano de 2021, tá certo? Então, esse também é um ato importante, né? Por quê? Porque a gente pode escolher, tá certo? O voto é secreto, né? Cada um vota em quem acha que deve e a gente precisa respeitar o voto de cada um, tá certo? Isso é uma questão de democracia, tá bom? E a república é isso, é a democracia, é o povo podendo escolher os seus representantes. Tá bom? Tá certo assim? Um super beijo, fiquem com Deus.